Então, para mim, é isso. Gravando. Me conte um pouco de você, seu nome, família, aldeia e o curso que você está fazendo. Então, boa tarde. Eu me chamo Vanessa, sou do povo Pataxó. Aqui na UFBA eu curso farmácia e faço parte da aldeia Coroa Vermelha. Mas antes de eu vir para a aldeia Coroa Vermelha, eu nasci e cresci na aldeia de Minas Gerais, que também é Pataxó, lá no município chamado Carmésia. Como você percebe a representatividade indígena dentro da universidade e como isso impacta a sua experiência acadêmica? Bom, acho importante essa parte nossa representatividade dentro da universidade, porque a gente está mostrando que nós estamos ocupando o nosso espaço, que também esse espaço nos agrega e que a gente está aqui, né, em cada parte da UFBA, a gente está aqui fazendo nossa representatividade, nos colocando a nossa cara, né, e pra gente eu vejo que é um desafio, você perguntou? Um desafio muito grande é a gente sempre ter que escolher. Muitas vezes você tá tendo atividades indígenas com nossas lideranças, um evento que é muito importante para a gente estar ali, e a gente está, como aluno, você tem que escolher. Às vezes você querer estar no evento e tem que querer você estar dentro da sala de aula. É importante estar nos dois lugares, na sala de aula, é importante estar no evento, só que muitas vezes a gente abre um pouco a mão desse espaço. Muitas vezes, por exemplo, é um exemplo que vou citar, foi o que aconteceu até ele agora aqui em mês de outubro, em novembro, que aconteceu aqui em Salvador. Então, muitas vezes, a gente quase poucos nos priorizamos essa questão de estar dentro da sala de aula. A gente sempre quis estar ali dentro com nossa base, mostrando, estamos ali dando força para as nossas lideranças também, que muitas vezes eles vêm para cá e eles precisam desse apoio nosso. Então, nós fizemos tipo aquele, né, a gente fala daquele famoso equilíbriozinho. Você marcou a sua presença na sala de aula, mas nós também esteve em nossos movimentos. Nós não, mesmo assim, nós não deixamos de estar dentro dos nossos compromissos como estudante na sala de aula. Quais são os desafios que você enfrentou ao ingressar na universidade como indígena? Bom, eu vou falar de mim, né, um pouco do meu ingresso, Vanessa, né, não vou falar com demais situações que acontecem, mas comigo eu vejo que foi no meu processo de matrícula que foi tipo como se um impasse, porque dentro do edital, né, que a gente tem uns processos de editais indígenas, quilombola, trans e refugiado, e dentro desse edital ele sempre solicitou o histórico escolar, quanto o ensino médio, quanto o ensino fundamental. No momento que eu me apresentei esse histórico escolar do ensino fundamental, foi um impasse, tipo que eu não consegui me matricular por causa do meu histórico escolar, porque eu tinha feito meu ensino fundamental em uma escola SESI, né, que foi aquele Telecurso 2000, que foi meu ensino fundamental. Então, na hora da matrícula, foi aí que eles não aceitaram esse histórico, porque perante eles, esse histórico estava sendo de uma escola, de uma instituição particular, e não de uma instituição que é da rede pública. Por aí foi um dos impasses que começou para mim. Então eu não consegui me matricular, eu tive que refazer o meu ensino fundamental novamente, uma coisa que eu já tinha feito, eu tive que refazer para mim ter acesso à minha vaga de estudante. Senão eu ia perder novamente, que a primeira vez foi um dos primeiros impasses, então na segunda foi a mesma coisa que aconteceu, como eu já sabia que iria acontecer, eu tinha adiantado, eu refiz o histórico fundamental. Aí com isso tudo, depois eu consegui me matricular, mas de lá pra cá a gente sabe que não é fácil constar dentro da UFBA,
Porque assim, né, a gente, cada um tem uma realidade diferente, cada um vem de pais, alguns têm pais que ajudam, outros não têm pais. Então, para mim, um pouco que eu encontrei uma certa questão foi nessa parte, porque eu não tive muito a base dos meus pais me ajudando financeiramente, mas nem por isso eu deixei de estudar, abandonei e fui embora para casa. Eu persisti e eu hoje tô aqui ainda. Quais barreiras financeiras você enfrentou para acessar a universidade? Como superou? Como é que você responde? Então, vou responder de novo. Então, como eu citei falar, né, sobre a situação financeira, então meu pai e minha mãe, eles não me ajudaram, né, e nunca me ajudou nessa questão financeira. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa independente, eu sempre trabalhei. Então, quando eu vim para a UFBA, eu tive que largar o trabalho que eu trabalhava e vir para a universidade. Então, aquele dinheiro que você constava lá, você gasta todo ele. Então, nesse período aí, eu sobrevivi, eu segui com aquele pouco que eu guardava, né, quando eu trabalhava. Porque meu pai, ele não é uma pessoa assalariada, e minha mãe também não era. Minha mãe veio se aposentar já lá em 2000, acho que foi 2018, 2019, que ela conseguiu se aposentar. Mesmo ela estando aposentada, ela não me ajudou muito nessa questão. Até porque quando eu cheguei logo de início, eu cheguei em 2016.2 na UFBA, após uma greve. Então, quando eu entrei, já tinha, meu primo já tinha, né, que já estava, tinha um edital aberto da Bolsa Permanência e tal, tinha algumas coisas assim. Ele já tinha, que como foi ele fez minha matrícula, ele já tinha dado sequência com todos os meus dados. Então, ele já tinha dado. Então, quando foi janeiro de 2017, dia 5 de janeiro de 2017, eu consegui receber o acolhimento, uma base do acolhimento e algumas partes que, né, por aí já estava andando em caminho, sobrevivendo com o pouco que eu ainda estava, que a Bolsa Permanência demorou a sair. Então, mesmo aí, eu, né, tive consegui esse engate, mas aí eu fui aos poucos, me inscrevi nos editais que tem da PROAI, que nos editais eu consegui alguns auxílios. Então, de lá para cá, eu consigo me manter, me sobreviver dentro da universidade aqui em si, com meus recursos de bolsas, dos meus bolsas, não totalmente com a ajuda dos meus pais. Eu só solicito o recurso dos meus pais quando eu vejo que eu não tenho mesmo condições mais de ter o que eu tenho. Quais estratégias você utilizou para equilibrar estudos e responsabilidades culturais familiares? Acho que meio que ela já falou um pouco. Você tinha trazido um pouco na hora que ela falou sobre a questão do acampamento, né? Mas se você quiser falar mais. Normalmente o que você faz para equilibrar isso? Conversa com algum professor? Como é a pergunta de novo? Quais estratégias você utiliza para equilibrar estudos e responsabilidades culturais? Então, entendi. Beleza. Então, sobre essa questão, eu sempre procuro me equilibrar de uma certa forma. Por exemplo, eu sou noturno. Então, como o meu curso é noturno, eu vejo que não impactua muito, porque geralmente as atividades são pela manhã, durante o dia. Então, eu sempre me divido. Participo das atividades pela manhã e durante o horário, que é o horário das minhas aulas, eu retorno para a faculdade. Então, geralmente, às vezes, passo o dia todo, a tarde toda com a minha base, mas depois eu retorno para minha faculdade. Então, eu, desde algum instante, eu consegui equilibrar dessa forma, participando das atividades, mas ao mesmo tempo presente nas aulas. Mas nem sempre a gente consegue, porque às vezes tem muitas atividades que prendem nossa atenção mais, aí você quer ficar. Aí já coincidiu sim de eu faltar uma aula, mas essa falta não me impactuar na nenhuma atividade, nem em prova, porque geralmente eu sempre olho essa questão, se é prova, se não é uma coisa muito importante. Quando é uma coisa importante que é prova, geralmente eu vou abrir mão da atividade, porque eu sei que aquela prova é mais importante, né? E a atividade vai ter sempre. Mas eu sempre procuro me equilibrar dessa forma.
participando pela manhã, que é as atividades, e voltar para as aulas, né? Que não também que é importante, mas estou sempre lá e cá. E como eu vejo, e eu procuro, né, olhar os calendários quando é das atividades, quando eu sei que está próximo, e procuro adiantar todos os meus processos de trabalhos, de atividade. Então eu adianto tudo. Às vezes eu prefiro dormir mais tarde para adiantar aquele trabalho, porque eu vou precisar daquele dia. Então eu sempre faço uso uma estratégia minha mesmo. É minha, uma lógica minha. E de que maneira os professores podem incorporar metodologias de ensino mais inclusivas dentro de sala de aula? De que maneira os professores podem incorporar metodologias de ensino mais inclusivas? Bom, essa questão eu vejo o seguinte. A gente sabe que a gente está em sala de aula, muitas vezes nós não estamos, o professor e o colega, ele não sabe que você é um indígena ou um quilombola. Então nós não está ali escrito que eu sou isso aqui, né? Eu sou uma pataxó. Então assim, o professor vai saber que eu sou um indígena por eu estar com meus adereços, por estar sempre ali me mostrando a minha, né? Sempre marcando espaço com o meu adereço. Então, nessa questão, muitas vezes, em algumas disciplinas, eu já passei para professores que eles puxam muito algum assunto quando ele olha para mim, ele percebe que eu sou uma indígena e ele vai falar assim, olha, nas comunidades indígenas, se usava isso lá na comunidade indígena. Aí eu, às vezes, levanto o dedo, peço licença ao professor, me apresento e falo, professor, lá na nossa aldeia a gente faz isso, e explica o que a gente faz. Então o professor, é nesse momento que ele vai me conhecer quem eu sou e de onde eu venho. Porque eu não vou, não tiro o tempo todo da aula para falar de mim, mas pelo menos para trazer um pouco do meu conhecimento que eu tenho com meus mais velhos, até mesmo com meu pai e uma mãe que eu aprendi, eu trago para ele um pouco resumido. Então é assim que eu vejo assim, acho que é nesse momento que eu percebo que trabalhamos um pouco da temática indígena. Por exemplo, eu faço farmácia. Então muitas vezes na aula, no curso, a gente quando se fala mais, vai lembrar muito de nós indígenas quando trabalhamos das plantas medicinais, das ervas. Aí sim que vai falar, lá os povos indígenas faz isso, eles usam isso. Só não sabemos como é que era. Então, sim, para complementar, é nessa hora que eu vejo que é hora de eu falar de mim, que é o momento de eu trazer o nosso conhecimento para esse momento. Eu espero sempre ele tocar na temática que está junto, colada. Aí eu vou trazer. E ele acaba, o professor, gostando, e muitas vezes ele sempre fala que nós indígenas, né, somos um povo de bastante conhecimento, enriquecedor, e que muitas pessoas, né, se acaba ganhando em cima dos nossos próprios conhecimentos, né? E ele até indica que os colegas têm que aproveitar um pouco da minha base, né? Que às vezes eu sei que eu passo sem querer, né? Não é sem querer, assim, um pouco do meu conhecimento a mais para os colegas das plantas, do que mais da nossa vivência. E aí causa um pouco de curiosidade a mais. Como as redes de apoio de estudantes indígenas contribuem para a sua permanência na universidade? Essa rede de apoio qual você cita? Rede de apoio, colegas, o PET, por exemplo. Como isso ajuda você na sua permanência na universidade? Vamos lá. Nessa questão, a gente tem um grupo, né, nessa base que a gente tem um grupo, né, de estudantes, com todos os estudantes, até aqueles que já se passaram, foram os primeiros, né, que foram ingressados na UFBA. Então, o nosso grupo, nós temos um grupo, um núcleo que chama NEI. E nesse grupo, a gente abraça aquele que está chegando. Então, o veterano, ele vai abraçar o calouro, porque muitas vezes chegamos muitos calouros que pra gente que ele vem de uma base ainda que ele não conquistou, né? Hoje o veterano que está aqui na universidade, ele já tem lá seus recursos, tem uma ajuda, já está um pouco melhor, vamos dizer, já tem suas bolsas, já tem seus, então ele está
melhor que aquele calouro que está chegando. Então o que a gente arrumou sempre uma estratégia, que quando um calouro chegar, é o veterano que vai receber esse calouro na sua casa, até ele conseguir se estabilizar e depois ele vê se ele vai conseguir, se ele segue com aquela pessoa ou então ele arruma um outro local para ele ficar, tipo, aluga uma outra casa. Porque muitas vezes aqui nós não temos uma residência indígena, nós alugamos uma casa. Então geralmente a gente divide os aluguéis. Então tem casa com 2, 3, 5, 6 pessoas. Então quando a casa tem essas pessoas, a gente procura sempre alugar uma casa maior. Quem tem que procurar aquela casa maior para receber, para ser a base. Porque muitas vezes a gente também recebemos nossos parentes em casa. Então tem uma questão que a gente sempre nós indígenas aquela receber o outro, acolher o outro. Então essa é a questão, a gente sempre fez disso, acolher, receber ele em casa. E por aí a gente vai orientando ele, né, aos poucos. O que ele ia, o curso, sobre o curso, a gente orienta sobre o curso, sobre o campo da universidade, como é a universidade, como é como é viver dentro de Salvador, para onde ele ir, para onde ele não deve ir, que isso também a gente faz parte da gente estar explicando para quem está chegando, a gente acolher. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu falo de mim, né? Quando eu cheguei, eu fui orientada pelo meu primo Taquari. Então, meu primo Taquari, e ele me explicou para onde era meu campo farmácia, aonde eu iria fazer minhas refeições. Ele explicou sobre a PROAICA, que era a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que era sempre ali que eu deveria estar procurando para me estar se tratando de algum assunto. E também sobre a questão do SMURB, né? A sua questão de atendimento de saúde, essas coisas. Ele sempre me orientou, tá procurando esses locais e explicou também sobre os pontos de buzufa, buscar os buzufa para pegar. Então por aí foi uma base que eu peguei dele. E dessa base, dessa orientação dele que ele me deu, eu, a partir de mim, eu adotei para mim com o outro calouro que vem. Então, muitas vezes, o outro parente que chega, chega meninos muito novos, que nunca saíram de casa. Meninos que são 18, 19 anos. Então, nessa base, quando ele me procura, quando essa pessoa vai me procurar, eu sempre vou procurar orientar ele da mesma forma que eu fui orientada. Para onde ele ir, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Porque, por exemplo, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Eu estou aqui, mas eu também tenho que ter o cuidado do meu cuidado para onde eu vou andar. Porque a gente não é todo lugar que a gente vai. Porque na nossa casa, na nossa aldeia, você está acostumado a andar sozinho para onde você vai. E aqui em Salvador você não tem isso, você tem que saber para onde você está indo. E muitas vezes, quando você não se sabe para onde você está indo, que você acaba pisando, que você passa por alguns perigos, aí você vai perceber que aonde você realmente está. E para finalizar, como você vê seu papel como estudante indígena na universidade e sua contribuição para a sociedade? Bom, eu me vejo meu papel, né, como estudante indígena, está marcando meu espaço, mostrar que eu estou aqui, está sempre trazendo, passar também um pouco dos meus conhecimentos para dentro da sala de aula, para um colega, para um professor, né? Que a gente sempre tem esse em conjunto, em harmonia, tá trazendo e sempre mostrando para a sociedade, até mesmo, que nós indígenas temos uma forma e um jeito de se comunicar, de fazer o nosso direito por valer. Muitas vezes a gente nós buscamos, né, para você adquirir até mesmo o que é seu por direito, você às vezes tem que precisar fazer vamos dizer assim, você tem que fazer um movimento, você tem que mostrar para o povo, eu estou aqui, não sou eu estou em conjunto. Você está sempre mostrando que você está aqui em conjunto. E eu vejo que todo esse meu aprendizado, que eu vou aprender aqui, eu vou também levar para dentro da minha comunidade, né, o que eu aprendi, o que eu já tenho, e voltar trazendo para eles
que talvez a gente vá assim, não é que a gente já faz errado, a gente faz errado, mas a gente mostrar que o que a gente aprendeu, a gente pode melhorar ainda mais aquilo que você aprendeu. E a gente se caminhar para nossas conquistas. Eu penso que é dessa forma. Sobre o PROAI também, se você puder falar um pouquinho sobre como é que é seu papel, como é que funciona, né, você como representante indígena na PROAI? Tá. Agora? Então, eu, né, faço parte ali na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, na PROAI, na CAED, né, sou representante dos estudantes indígenas. Já tem um período bem grande que eu estou ali fazendo essa representatividade. E é uma representatividade que eu vejo que ela também tem um compromisso, né, e tem um pesozinho. Porque, além de eu estar ali, eu estou trazendo um pouco da dificuldade do meu colega que está chegando, debatendo com as pessoas, porque você está ali dentro da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, não quer dizer que você está ali só fazendo uma representatividade. Eu me vejo que eu aprendi muito ali dentro. Eu aprendi fazer administração, aprendi a fazer um apoio, um ponto de apoio, aprendi a acolher, porque eu não só faço uma parte de atendimento só para indígenas, eu atendo indígenas, quilombolas, o trans, o refugiado e demais estudantes que aparecem na Pró-Reitoria. Então foi um dos papéis, quando a minha primeira coordenadora chegou para mim e a Cássia falou para mim, olha, Vanessa, você está aqui como os seus representantes indígenas, mas você não vai só atender a sua demanda, você vai atender as demais demandas dos seus colegas. Então você está aqui uma funçãozinha, você é uma estudante, mas também você tem um compromissozinho, né, como aquele de você acolher, fazer o seu papel, sempre com claridade, sempre com clareza, sempre como sempre a gente deve fazer, né? Então hoje eu vejo que pelo em si eu vejo a avaliação, né, como demais, todo mundo gosta do que eu faço, todo mundo gosta da maneira como eu trabalho. Então assim, eu tenho um jeito uma forma de acolher, uma forma de fazer o trabalho, mas do meu jeito, né? E vou falar do linguajado, tem um momento que eu vou usar o linguajado não uso o linguajado técnico, mas tem momento que eu vou usar o linguajado técnico, momento que eu vou usar o linguajado para estudante mesmo, porque só assim a gente às vezes consegue entender. Óbvio que é uma responsabilidade muito grande, mas eu gosto né, a gente está ali, gosto do que faço, e é uma representatividade que eu vejo que me abrangiu para muitas coisas, né, para o meu conhecimento e fazer, né, um trabalho mais com clareza por os demais, né, porque a gente vê como a nossa luta, não só como estudantil, às vezes quando você vê que tem uma demanda, que alguém conhece a sua demanda como demais e você vai levar aquela demanda, você vai saber para onde você vai saber aonde vai. Então muitas vezes quando eu tenho uma demanda que eu sei que eu já sei para onde eu vou, com quem eu vou fazer, com quem eu vou sentar e vou questionar, eu vou falar, olha, às vezes eu vou falar tá correto, às vezes não tá correto, de uma forma sem trupicar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Às vezes eu vou levar aquela demanda e eles vão, muitas vezes, quem está ali me ouvindo, ele acaba concordando com o que eu estou falando, né? Então, assim, eles acabam ouvindo também. Eles não só estão ali, muitas vezes eles já tá ali, mas quando eu chego para trazer, para discutir, para dialogar, eles acabam que concordando, que está de acordo com o que eu estou levando. Porque eu não levo só uma demanda, eu levo como todas, né? Acaba falando com do todo, em conjunto. Posso só finalizar com uma perguntinha?
Só para você poder explicar pra gente, para ser uma coisa interessante também ali, como é que um estudante pode entrar em contato com a PROAI e o que a PROAI pode oferecer para um estudante, no que ela pode ajudar? Bom, o estudante, quando ele em si, né, hoje a PROAI em si, ela tem uma página de Instagram, né, facilitou muita coisa para o estudante. Tem uma página no Instagram, lá do PROAI, @PROAI, e tem no próprio site também, o site da PROAI, e nesse site da PROAI ele está destrinchado. Ele tem todas as informações que o estudante precisa saber, assim como também o Instagram. Eles postam todas as informações estão dentro desse site. Então, uma coisa acho que é importante que os estudantes em si, eles tenham essa curiosidade de procurar seguir em redes sociais a página, né, a página do Instagram PROAI, e também ele passar a procurar entrar no site e ver o site da PROAI, quais são as informações que ele tem lá, porque demais informações como editais, como seleções, outras coisas, demandas, está tudo ali. E telefone, mas muitas vezes cada locais, né, cada setor tem um e-mail, então assim, é uma coisa que facilitou hoje muita coisa, essa parte do estudante, ele ir para as redes sociais e achar. E como também ele pode ligar, ou então ele pode até mesmo pessoalmente procurar a PROAI em si, né, e ele tirar a dúvida dele. Principalmente porque lá tem as demandas, com muitas demandas que a gente vejo, que é a procura do serviço social. Então é uma demanda muito grande que um estudante chega com dúvida e ele acaba não sabendo por onde ele ir. Então, quando ele chega lá, ele é acolhido e ele saber ele informar para onde ele quer ir, o que ele quer. Então, muitas vezes a gente acaba pegando um estudante cheio de dúvidas. E quando a gente acaba pegando um menino cheio de dúvida, a gente acaba levando ele para o serviço social, onde o serviço social vai parar para atender ele e escutar a demanda dele e encaminhar ele. Então, assim, geralmente, a maioria dos que chegam para a gente, né, a gente consegue atender essa demanda, não vamos dizer 99%, né, mas uns 89% a gente consegue esclarecer e deixar o menino sair de lá bem entendido. Muitas vezes ele chega eufórico, nervoso, assim perdido, né, como ele não sabe mais por onde ele ir, mas a partir do momento que ele tem alguém que acolhe ele da forma como eu citei, né? Por exemplo, às vezes ele é acolhido pelo próprio colega, uma pessoa que está ali, que vai falar para ele por igual, é como se talvez acalmasse ele mais um pouco, né? Eu falo assim, mais da minha vivência com os indígenas e o quilombola. Então, quando a gente pega um menino que ele chega pra gente assim, da forma todo assim, meio perdidinho, você olha assim pra ele, tá perdidinho, né, meu filho? Eu olho pro menino, acho que é por isso que as pessoas já falam, Vanessa, um negócio, quando eu olho, tá perdidinho, né, meu filho? Peraí. Aí você começa a ouvir ele você vai fazer, explicando pra ele onde ele vai. Então aí é por isso, aí a gente já pega ele, mostrando a ele as páginas, as redes, né, pra onde ele começar. Aí ele sai todo esclarecido. Isso que é importante. Ótimo. Acho que é isso, né? Obrigada.